maravilhosa. Olha o que diz o capítulo 27, o versículo 27 em diante. Eu ainda me enrolei? Eu pulei aqui? Me perdoe, me deu aqui um tempo. Eu olhei para você aqui, a minha vista sumiu. É isso mesmo. A palavra fala, veja só, que a lei era sombra de bens vindouros, não é isso? Você sabe que está escrito na lei de Moisés, Moisés dizendo assim, que a lei era só sombra das coisas que ainda ali havia de vir. Paulo escrevendo em Hebreus, ele disse assim, Hebreus no capítulo 10, versículo 1, ele disse, ora, visto que a lei tem o quê? Sombra dos bens vindouros. Olha para mim. Se existia na lei de Moisés a lei da primogenitura, ela era sombra de algo que iria acontecer. Ele diz, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Você sabe o que é sombra, né? Eu já falei, aqui está o real, quando a luz bate, aparece uma sombra, mas ela não é a real. A real está aqui, a sombra não é real. E a Bíblia diz que a lei de Moisés era a sombra da verdadeira. Se existia uma lei de primogenitura, essa lei era a sombra de uma verdadeira espiritual. Esse flor enganchou nós, né? Amados, se existe essa lei, ela é sombra, então existe a verdadeira. Veja, ele diz, imagem da real. Então, o que representa a lei da primogenitura? A pergunta. O que ela representa hoje? Eu gostaria de responder usando um versículo que, se não for com os olhos iluminados, se não for com sabedoria, pela palavra, verdadeiramente vocês não entenderiam. Aliás, o apóstolo Pedro um dia escreveu dizendo, olha, as coisas que Paulo escreve é difícil de entender. Sabe por que ele disse? Porque só quem tem sabedoria, com os olhos iluminados, ouvido de ovelhas, entende. Pedro, sendo um apóstolo, olha o que ele escreveu. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Olha, Pedro, apóstolo, escreveu, ele disse assim, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo o que, igreja? A sabedoria que foi dada. Versículo 16, vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Ao falar, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Olha, Pedro, ele disse, realmente, pessoal, o apóstolo Paulo recebeu uma revelação da parte de Jesus Cristo, que nós que andávamos com ele, que vimos ele atravessar o mar vermelho, que comemos pão com ele, que vimos ele ressuscitar lá, hoje nós temos dificuldade de entender. Então, amados, o versículo que eu vou lhe mostrar agora, o versículo que dá base falando da lei da primogenitura, só com olhos iluminados, pastor João, os irmãos que estão aqui presentes, para entender. Paulo escrevendo, olha o versículo qual é. Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 22 e 23, ele falando a respeito do arrebatamento, ele falando a respeito de como será a vida dele, como é, como os santos, os salvos vai viver com ele dá a pista da lei da primogenitura. Começando a revelação, atenção, olha os detalhes. Disse Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 e 23, ele diz, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão pronto, né? Outro dia nós falamos, irmãos, nós ouvimos falar, eu nasci ouvindo isso, que por causa de Adão todos
A pergunta é: que todos são esses? Todos predestinados para salvação. Então, todos os filhos de Deus predestinados para a salvação, que o pecado de Adão matou, todos estes, na cruz do Calvário, com Jesus está consumado, todos eles voltaram a ter vida e receberam a vida eterna. Isso é um fato. Versículo 23, disse Paulo: cada um, porém, por sua própria ordem. 2 pontos. Aí ele dá ordem: como será essa salvação, como será esse arrebatamento, como será essa vida de Cristo, como será o nosso encontro com Ele. Ele diz a ordem. Qual é a ordem, pastor? 2 pontos. Cristo primeiro, depois igreja, e depois os que são de Cristo. A pergunta é: as primícias não são de Cristo? A pergunta é: como é essa ordem da vida eterna, da salvação e do arrebatamento? Se todos que morreram um dia, todos foram verificados, ele diz: agora é por ordem. Todos predestinados vão para o céu, mas existe a ordem da coisa: primeiro Cristo, depois as primícias e depois os que são de Cristo. Todos. Há uma ordem. Quem estiver entendendo, diga amém. Amém. Até aqui, né? Não falei tudo, só estamos começando. Como é isto, pastor, por sua ordem? Expliquei. Cristo, primícia, os que são de Cristo. Lembra-se o que diz o Aurélio? O que é primogenitura? Gerado primeiro. Sabe o que Tiago diz, irmãos? Oh, glória ao nome de Jesus. Guarda esse versículo, viu, Júnior? Olha o que Tiago diz. Tiago capítulo 1, versículo 18. Vamos ler bem forte, junto. Pois, segundo o seu querer, ele nos fez o quê? Gerou. Calma. Pela palavra da verdade. O que é que você está sendo aqui feito? Gerado. Você está sendo gerado pela palavra, irmãos. De glória em glória você está aprendendo. Deus está revelando coisas, mistério da Bíblia. Ele diz: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou. Sabe? Está nos fazendo pela palavra da verdade. Para quê? Vamos lá? Para que fôssemos como? Ixi! Primícias. Primeiro Cristo, depois? E quem é a primícia? Amém. Quem é a primícia? Diga amém. Amém. Você está sendo gerado primeiro. Você é primogênito. Você nasceu primeiro. Isso é revelação, irmãos. Amados, a lei da primogenitura não seria à toa, é sombra da verdadeira. Por isso que eu abri a mensagem de hoje dizendo assim: vós chegaste à Assembleia Universal, a igreja dos primogênitos. Ah, pastor, a igreja